E agora o CEL da LBV apresenta Lições Bíblicas. Pentápole, P-E-N-T-A, acento agudo, P-O-L-E. Pentápole. Vamos passar o espanador na memória. Quem era mesmo essa senhora aqui? Pentápole. Quem era Dona Pentápole? Perfeitamente, não era senhora nenhuma. Era o nome da província onde se achavam as 5 cidades destruídas pelo fogo que desceu do céu. Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Segor. Onde é que aparece mesmo esta narrativa impressionante? Exatamente, logo no princípio da Bíblia, na Gênese de Moisés, capítulo 14, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Pentecostes. Que era mesmo Pentecostes? Exato. Festa dos judeus foi instituída 50 dias depois da Páscoa, em lembrança da lei dada pela mão de Deus. Os cristãos a instituíram em comemoração à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando eles começaram a pregar e a falar em vários idiomas. Pentecostes aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento. Basta ver o Êxodo de Moisés, capítulo 23, Atos dos Apóstolos de São Lucas, capítulo 2. Pereia. O que é que significa mesmo esta palavra Pereia? P-E-R-E, acento agudo, I-A, Pereia. Exatamente, região além do Jordão, onde se localizaram as tribos de Ruben, Gad e parte da tribo de Manassés. Altar dos perfumes. O que significa mesmo isso, hein? Ah, isso todo mundo sabe. O altar dos perfumes servia para oferecerem nele continuamente os crentes seus aromas a Deus, e vários aromas, cada qual mais fino. Estava o altar dos perfumes na primeira parte do tabernáculo, exatamente diante do véu que separava a arca da mesa dos pães da proposição e do candelabro de ouro. Quem é que faz uma descrição perfeita, minuciosa do altar dos perfumes? Exatamente, Moisés no Êxodo, segundo livro do Pentateuco. Basta ver o capítulo 25, daí por diante. Depois vem o 35, vem o 37, mas é até uma descrição minuciosíssima, mostrando o valor dos perfumes que serviam para a adoração do Senhor Deus naquele tempo.
Perga ou Pergue. E vem a ser mesmo. Claro, capital da província da Panfilha. São Paulo e Barnabé visitaram Perga em sua primeira viagem missionária. Por isso é que ficou famosa esta cidade. Basta ver Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14 também. No Novo Testamento da Bíblia Sagrada. No Velho Testamento aparece uma palavra peso com uma significação específica, muito importante, peso. O que é que sugere esta palavra peso? O que é que significa peso? Aparece em Isaías capítulo 14, versículo 28, Oséias capítulo 8, versículo 10. O que é que significa mesmo? Peso. Esta palavra, além da significação própria, indicava figuradamente o juízo do Senhor Deus contra um determinado lugar, país ou povo. Era o juízo de Deus. E desse peso ninguém pode livrar-se. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Ídolo. Biblicamente falando, que vem a ser ídolo? Imagem representativa de entidades espirituais e de falsas divindades. Tudo isso é proibido no Decálogo, nos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. A idolatria sempre foi combatida pelos profetas no Velho Testamento. E Jesus ratificou esta condenação, como se vê no diálogo com a samaritana. Evangelho segundo São João, capítulo 4. Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Icônio. I-C-O, acento circunflexo, N-I-O, Icônio. Quem foi esse cidadão? E onde aparece no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Perfeitamente. Não foi nenhum homem, nem aparece no Velho Testamento. É uma cidade que aparece no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Icônio ficou famosa porque cidade da Ásia Menor foi visitada pelo apóstolo São Paulo na sua primeira viagem missionária de pregação do Evangelho de Jesus. Idolatria. Alguém está perguntando aqui, mas afinal, idolatria, biblicamente falando, o que é?
Vamos explicar. Adoração das imagens dos ídolos, isto é, imagens de entidades espirituais, falsos deuses, falsas divindades. Ora, o povo de Israel, apesar do pulso de ferro de Moisés, foi muitas vezes tentado a enveredar pelo caminho da idolatria. E aqui para nós, com a conivência dos seus reis, como no caso do bezerro de ouro no deserto, no reinado de Jeroboão I, rei de Israel, e este para desviar o povo de Jerusalém, onde estava o templo, temendo que assim continuaria sob a influência política do rei de Judá, seu antagonista, que fez ele? Mandou colocar 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, proclamando que eram aqueles os deuses que haviam livrado o povo da escravidão no Egito. Houve exemplos notáveis de oposição à idolatria, como aquele que aconteceu em Babilônia com Daniel e os jovens hebreus, os quais guardaram absoluta fidelidade ao Deus único e verdadeiro, recusando-se a adorar a estátua de Nabucodonosor. Basta ver o livro de Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No tempo de São Paulo, esse grande apóstolo sofreu as maiores perseguições e violências, porque combatia a idolatria, o culto das imagens, como aconteceu com a Diana dos Efésios. Basta ver Atos dos Apóstolos de Lucas, capítulo 19. A LBV não combate as imagens. Considera que são obras de arte que se guardam para enfeitar a sala, porque não tem nenhum mal. O mal é que alguém se ajoelhe diante de um boneco fabricado para ganhar dinheiro, e nunca é igual a outro boneco representando a mesma entidade. Eu, particularmente, ganhei um Jesus, uma imagenzinha até bem razoável, está comigo. Ganhei um Francisco de Assis também, aceitável. Só que Jesus nunca é igual nas outras imagens. O Francisco de Assis muda de cara com a frequência esquisita, o que prova que o negócio é adorar espiritualmente, partindo de Deus, conforme disse Jesus. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, imagem de semelhança, mas não pelo corpo físico, e sim pelo espírito, porque só este é imortal. E agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. Mas que vem a ser fariseus? A palavra fariseu vem do hebraico, da língua dos judeus. Em hebraico é farash, e significa divisão, separação.
A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras, isto é, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E aí surgiam também os artigos de dogma da religião judaica. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras e de forma, no gênero das disputas teológicas, das sutilezas da escolástica da Idade Média. Resultado daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendendo ter o monopólio da verdade, destacando-se pela vaidade, pelo orgulho e pela intolerância. E isso aí está até hoje, não é? Pois bem, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido em Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras, isto é, no Velho Testamento. Sua origem remonta a uns 200 anos antes da primeira vinda de Jesus. Eu devo aqui esclarecer que havia dois nomes de Hilel. Hilel o Velho é esse aqui, uma grande autoridade e conhecedor do Velho Testamento, das Escrituras judaicas. Mas surgiu depois Hilel o Moço, e esse é que inventou o calendário judaico. Vocês veem que o judeu não conta o ano como nós. O autor desta contagem, que se pressupõe no ver deles desde a criação do mundo, claro que é uma ilusão, deve-se a Hilel o Moço. Mas aqui estamos falando de Hilel o Velho, doutor judeu, nascido em Babilônia. Mas os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob o domínio de Hircano, soberano pontífice, rei dos judeus, e mais Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Mas este último lhes deferiu honras e também lhes restituiu todos os bens confiscados. De modo que os fariseus readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 desta chamada era cristã, que de cristã não tem mesmo é nada. Ainda não houve cristianismo no mundo, vai haver a partir do ano 2000. Por isso é que já está aí a religião de Deus, que os legionários estão vivendo por antecipação, em vista da caridade infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele nasceu entre os judeus, isto é, surgiu entre os judeus, premiando os judeus pelo seu monoteísmo, também nasce agora entre os legionários, premiando o antissectarismo, o autêntico cristianismo da LBV, que é realmente um só rebanho para um só pastor. Mas os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto, das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos homens revolucionários, inovadores, e afetavam grande severidade de princípios, mas debaixo das aparências daquela devoção espetacular, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Esta é a verdade. Os fariseus tinham a religião
mas como meio de chegarem aos seus fins, muito mais do que como objeto de uma sincera fé em Deus. Da virtude mesmo nada possuíam, além da exterioridade, da ostentação. Entretanto, por uma e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Por isso é que eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus, o Cristo, que pregava sobretudo a simplicidade e destacava as qualidades puras do Espírito, que na lei preferia o Espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Por isso, estes se tornaram seus encarniçados inimigos. E esta razão, porque se ligaram aos principais sacerdotes para amotinar o povo e eliminar Jesus. Pobres fariseus. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. O jardim do Éden, o paraíso perdido. Que era isso mesmo? Exato, pessoal, agora está com a memória divina. Lugar onde se achavam simbolicamente, não é? O pai e a mãe do gênero humano, Adão e Eva. Foram expulsos dali porque transgrediram uma proibição do Criador, tudo simbólico. Onde ficava o Éden? Na Mesopotâmia, entre rios, Mesopótamos. Uma fonte que havia naquele sítio se dividia em 4 braços ou 4 ramos, origem dos 4 rios, dos quais o primeiro era Pison, o segundo Geon, o terceiro Tigre, quarto Eufrates. Onde aparece? Claro, até uma criança sabe. Logo no capítulo 2 da Gênese de Moisés, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eclesiástico. Existe alguma diferença? Claro que existe. Eclesiastes é o quarto, por a ordem de colocação, dos chamados livros didáticos. Autoria atribuída ao rei Salomão. Já o Eclesiástico é o último dos livros chamados didáticos, também denominado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Não confundir Eclesiastes e Eclesiástico. Ecbatana é
A, acento agudo, T-A-N-A, Ecbatana. Que bicho é esse? Cidade da Média, onde em certa época do ano vinham morar os reis persas, uma espécie assim de Petrópolis daquele tempo. Ecbatana também era chamada Armeta. Onde aparece isso? Esdras, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Éfeso, Efésios. Exato. Éfeso, cidade da Jônia, Ásia Menor, onde servia o famoso templo de Diana, exatamente Diana, a falsa deusa Diana. São Paulo visitou-a e mais tarde ali permaneceu mais de 2 anos. Basta ver os Atos dos Apóstolos e as epístolas aos Efésios, que eram os habitantes de Éfeso. Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Jonatas. Quem foi mesmo Jonatas no Velho Testamento? Exato. Filho de Saul, amigo íntimo de Davi, e por essa amizade se expôs à condenação de seu próprio pai, o rei Saul. Jonatas, sozinho, acompanhado do seu escudeiro, pôs um dia em derrota todo o exército filisteu. Terminou tragicamente morrendo na batalha de Jercoé com seu pai e seus irmãos. Davi chorou sua morte. Onde é que se encontra a história de Jonatas? Perfeito primeiro livro de Reis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Jonas, J-O-N-A-S, Jonas, profeta da cidade de Gat-Hefer, na Galileia. O Senhor Deus lhe ordenou expressamente que fosse a cidade de Nínive, que fosse pregar aos habitantes ninivitas o arrependimento dos pecados, porque eram um povo depravadíssimo. Mas Jonas, em vez de obedecer à ordem de Deus, embarcou num navio que ia para Tarso, capital da Bética. E logo que se achou no mar alto, se levantou tão grande tempestade que o navio esteve quase para afundar. Jonas viu o castigo de Deus e se arrependeu. Então, sobre a sua própria palavra e o seu conselho, lançaram ao mar, o qual logo se pacificou. Uma baleia o engoliu e o guardou 3 dias nas suas entranhas. Quando chegou ao porto, na costa de Nínive, vomitou o profeta. Então Jonas foi, pregou aos ninivitas com tanta convicção que o povo depravado e o rei depravado fizeram a penitência rigorosa e Deus perdoou seus pecados. Onde está mesmo a história de Jonas, profeta? Onde? Claro, lógico, evidente, no seu próprio livro. Livro do profeta Jonas, o 5º pela ordem entre os profetas menores no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Efrata, E-F-R-A-T-A,
Efrata. Foi alguma mulher? Foi Madame Efrata? Vamos passar o espanador na memória. Quem foi essa senhora? Efrata? Efrata, eu já ouvi esse nome, Efrata. Só que eu não me lembro bem onde foi. Exatamente. Efrata é a mesma coisa que Belém, cidade da tribo de Judá, célebre pelo nascimento de Benjamim, pela morte de Raquel e pelo nascimento de Jesus. Foi aí que nasceu Jesus, nosso Senhor. Abner. E muitos dizem Abner, mas não é. É Abner. A-B-N-E-R. Quem foi mesmo Abner? Espanador na memória? Exatamente. Foi general dos exércitos do rei Saul, de quem ele era tio. Depois da batalha de Gilboé, em que foi morto Saul, Abner sustentou no trono Isbosete, filho do rei morto, e pelo espaço de 7 anos contra Davi. E este era seu competidor. Mas não estando satisfeito com o rei que ele mesmo fez, acabou abandonando-o para se unir a Davi. E então entregou a Davi novamente sua mulher, Micol, que Saul tinha tirado à força. Joabe, general dos exércitos de Davi, invejoso da glória de Abner, que era visto e respeitado como o maior capitão do seu tempo, o matou à traição, aparentemente para vingar a morte do seu irmão Osael. O rei Davi mandou que lhe fizessem exéquias na cidade de Hebron, e ele mesmo foi chorar sua morte sobre a sepultura, coisa que até então ninguém tinha visto em Israel. Onde está mesmo essa história? Exatamente, no 2º livro dos Reis. Geralmente conhecido como Acabe. Acabe, mas Acabe lembra o verbo acabar. Acabe logo com isso. Então eu prefiro dizer Ahab, ou então Acabe. Quem foi mesmo? Exatamente, filho de Amri. Casou com Jezabel, que o induziu a todos os gêneros de crueldade. Fez edificar um templo e altares a Baal. Perseguiu e mandou matar os profetas de Deus. E Elias, por lhe prognosticar fome futura, iria ter a mesma sorte se não se escondesse no deserto, de onde saiu no fim de 3 anos para indicar a Ahab a sua obrigação. O fogo que o profeta Elias mandou que descesse do céu sobre o altar para confundir os sacerdotes de Baal. A morte que estes padeceram. Enfim, a fertilidade que tornou a vir aos campos. Nada conseguiu mudar o coração endurecido
desse monarca. O profeta Elias foi obrigado a fugir para evitar o furor de Jezabel, que se valia da autoridade do rei para vingar a morte dos sacerdotes de Baal. A mesma Jezabel induziu Ahab a mandar matar Nabó, ou Nabote, para lhe usurpar a vinha. Olavo Bilac tem um poema com este nome, Vinha de Nabó. E eu ainda me recordo de 2 versos. Ó vinha de Nabó, que eu tanto ambiciono, ó vinha que amo tanto e nunca serás minha. Pois bem, Ahab mandou matar o pobre Nabó porque Jezabel queria a vinha dele. Vindo Ben-Hadad, rei da Síria, assolar o reino de Israel e sitiar Ahab em Samaria, este recorreu a Deus e, saindo com 232 criados a pé e 7.000 homens, obrigou Ben-Hadad a levantar o cerco e o lançou fora dos seus domínios. Mas o sírio tornou a vir no ano seguinte. Ahab derrotou todo o seu exército e o fez prisioneiro. Mas depois o restabeleceu no seu reino. Terceira vez voltou Ben-Hadad, agora muito mais furioso, com um exército poderosíssimo, deu batalha a Ahab e o matou. Ahab foi atingido por uma seta. Foi sepultado em Samaria, para onde, sendo trazido todo ensanguentado, os cães lamberam seu sangue no mesmo lugar em que ele tinha mandado matar Nabó. É a lei do retorno. Quem mata será morto, é a lei. Onde é que está mesmo essa história? Acertou no 3º livro dos Reis. Mas há um outro Ahab, ou Acab, ou, como outros dizem, Acabe. Acabe logo com isso. Quem foi mesmo? Exatamente, foi um falso profeta que acabou sendo queimado por ordem do rei Nabucodonosor. E onde é que aparece este outro Ahab? É no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Acad, A-C-A-D, Acad. Quem era essa senhora? Acad? Muito bem, não era senhora nenhuma. Cidade do país de Senaar, edificada por Nimrod. Onde é que aparece Acad? Perfeitamente, no Gênesis de Moisés. E é fácil de guardar, capítulo 10, versículo 10. Acaia. Quem foi Acaia? Foi alguma rainha? Alguma princesa? Alguma cantora célebre? Claro que não. Cidade e província da Grécia. Tendo pregado São Paulo nessa cidade, e nela sendo preso, o procônsul Galho mandou libertar o apóstolo dos gentios, porque, embora pregasse uma doutrina nova, ele o achou inocente. Concluiu que aquilo era intriga de fariseus. Só por inveja dos inimigos é que tinha sido preso. Onde aparece isto? Exatamente no capítulo 18 da Grécia. Tendo pregado São Paulo nessa cidade, e nela sendo preso, o procônsul Galho mandou libertar o apóstolo